É uma história curiosa que eu vou lhe contar, minha prima. Mas é uma história, e não um romance. Uma história que só teve seu início porque eu me atrasei. Eu me atrasei por 5 minutos. Há mais de 2 anos, às 6 da tarde, fui pegar um ônibus. Porém, quando eu cheguei no Rocio, descobri que ele já havia partido há 5 minutos. Aí eu esperei o próximo chegar. Ao entrar nele, avistei uma figura um tanto emblemática. Uma mulher com um véu tampando seu rosto e roupas de seda que mais se pareciam com nuvens. E ela se sentava no fundo do veículo. Eu me sentei ao lado dela e fiquei muito curioso para saber o que havia escondido naquele monte de sedas. Julgando essa como uma missão vã, tentei desviar minha atenção. Porém, uma circunstância simples me obrigou a voltar à realidade. O contato suave de outro braço perante o meu. Eu quis recuar, mas não tive forças. E como um homem, deixei que a ação continuasse. Eu cismei que estava sentado perto de uma mulher que amava e que se apoiava sobre mim. Ficamos de mãos dadas, até que me ocorreu o pensamento que ela poderia ser feita. Isso me incomodou bastante, só que aí ela abriu aquele seu mantelete. Ah, o aroma suave do perfume de sândalo. Assim, eu tive certeza que ela era bonita. Bonita como uma flor que exalta seu perfume. Eu tava pensando muito nisso, mas aí quando o ônibus parou, quando me dei conta, a moça já tinha descido para o seu caminho e eu, sozinho no ônibus. Foi quando voltei a mim e percebi que antes de sair, ela sussurrou algo no meu ouvido, algo que apenas eu poderia escutar. Não discordar de mim. Nos próximos dias, eu a procurei como louco. Ela provocou um sentimento tão real em mim que estava disposto a qualquer coisa para encontrá-la. Era só no que pensava e só no que eu me concentrava. Quando estava abatido, tendo me convencido que não a acharia mais, senti um leque me tocar e a voz com qual eu sonhava sussurrar algo para mim. Busquei encontrá-la. Eu olhei para todas as direções. Porém, a única coisa que eu avistei foi uma senhora que estava próxima a mim. Foi quando pensei que estava louco que eu ouvi aquela voz que eu procurava. Vamos, mamá. Ela estava falando com aquela senhora. Tentei segui-las. Corri o máximo que pude. Porém, quando estava prestes a alcançá-las, elas entraram em um cupê e desapareceram em meio à escuridão da noite. Eu fiquei desanimado, mas eu nunca pararia de procurar por meu amor. Assim, continuei minha procura, especialmente no teatro, pois imaginei que ela, do mesmo modo que eu, admiraria a harmonia dos instrumentos e de Verdi, que ela também deveria sempre ir lá. E lá mesmo, eu a achei, junto de sua mãe. Arrumei um jeito de me aproximar delas. Foi então que eu resolvi tomar uma atitude, e aí eu disse: eu não me esqueço. Ela, porém, abaixou seu véu e conchegou ainda mais o largo bornoz de cetim branco. Eu esperei que ela voltasse e falasse comigo, porém em vão. Quando vi isso, revoltei-me. Eu disse o quão indignado eu estava. Ela estava fazendo jogos comigo, brincando com minha face, apenas para me iludir no final. Eu estava nesse mesmo espírito quando o espetáculo acabou. Quando, ao se levantar, ela me disse com aquela sua voz trêmula: Não saberás nunca o que me fez sofrer. e assim mesmo, ela foi embora, me deixando com seu lenço impregnado com perfume de sândalo e todo molhado de lágrimas, ainda quentes. No dia seguinte, achei em casa uma carta, vinda apenas da sigla C. Nessa, ela dizia que me amava, porém deveria se ocultar por uma fatalidade. Assim, pediu para mim que a esquecesse. Eu lia e lia de novo. Perdi a conta de quantas vezes eu reli esse texto. Mesmo assim, resolvi ouvir o conselho dela. Tentaria esquecê-la. Para realizar tal feito, eu decidi sair em viagem. Subi meu cavalo e deixei que ele me guiasse. Já tinha passado 10 dias, quando eu pensei estar completamente curado. Mas, de repente, a tristeza voltou ao meu coração. Eu me arrependia. E daí que ela tinha mandado eu esquecer ela, não se pode fazer tal coisa. Eu me acusava de infidelidade, de traição, de adultério.
Ao voltar à cidade, eu recebi uma outra carta, e era de novo dela. A carta me falava que ela partira para Petrópolis. Entretanto, queria me ver pelo menos mais uma vez. Que entendia que ela era uma desconhecida para mim, mas gostaria de pelo menos dizer-me o adeus. Para a quebra de minhas expectativas, ela já havia partido para a cidade já fazia 8 dias, e eu novamente atrasado. No dia seguinte, saí ao seu encontro o mais rápido possível. Eu ainda a amava, e só podia pensar em chegar em Petrópolis, vê-la mais uma vez. Quando eu cheguei já era quase noite. Perguntei a um funcionário do hotel se ele sabia algo sobre a moça e sua mãe e onde elas estavam. Ele confirmou que elas estavam pelas redondezas. Ele também adicionou que ela parecia doente, e depois me acompanhou através da escuridão até a casa na qual elas estavam. Eu fiquei olhando, na frente daquela casa, pensando no que fazer. Foi então, quando avistei um piano, percebi que já havia minha solução. Cantei e toquei a bela música de Verdi, a mesma que ela sussurrou um pedaço em meu ouvido, e minha amada ouviu, e cantou melancólica na sua bela voz. Depois eu pulei a cerca do chalé em que ela estava hospedada e esperei que ela aparecesse. Esperava que ela viria ao menos uma palavra compensar o meu sacrifício. E eu estava certo. Algum tempo depois, ela abriu a porta e me recebeu. Me recebeu com a naturalidade que o amor puro confia. Tivemos então o diálogo que mudaria nosso futuro. Eu disse para ela o quanto eu amava, de coração e alma, ao fundo da minha mente. Ela disse que me amava da mesma forma, porém não podia o fazer. Eu ainda não entendia o motivo, mas ela insistia em dizer que não deveria nutrir meu amor. Mas eu a convenci que nada poderia me fazer desistir daquele sentimento. Mas então ela me disse a notícia que eu mais temia. Temia, pois, quando duas almas estão profundamente ligadas em um amor, e uma delas vai embora desse mundo, a que permanecesse sofreria eternamente. Acesso de tosse. Deste modo, ficamos muito tempo imóveis. Ela com sua fronte apoiada sobre meu peito, e eu, sob a triste impressão de suas palavras. Mas eu decidi. Não poderia deixar de amá-la. Isso não era possível. Pois apesar da morte, apesar do tempo, existe um sentimento que vive dentro das pessoas. Foi o que ela disse após minha fala. Até aquele momento eu não tinha visto toda a beleza de sua face. Então eu pedi gentilmente que se revelasse para mim, o que ela aceitou com gratidão. Portanto, que naquela emoção extraordinária, depois de colocar a luz sobre ela, eu voltei-me. Eu sabia que ela era bela, mas a minha imaginação apenas tinha esboçado a beleza que Deus criara. Ajoelhei-me, admirando aquela sua beleza. E por fim, tomou minha cabeça entre as mãos e seus lábios fecharam-me os olhos com um beijo. O sonho esvaeceu-se. A porta da sala fechou-se sobre ela. Tinha-me fugido. Então, voltei ao hotel. Naquela noite, eu pensei apenas no nosso futuro. Num lugar bem longe daqui, remoto da terra, a gente poderia ter apenas nós dois, compartilhando nosso próprio amor. Esse sonho dormiu junto comigo, embalado, e só acordei quando um raio de sol veio ao meu encontro nas pálpebras e me dar um bom dia. Quando eu acordei, meu primeiro desejo foi ir até o chalé. No entanto, ainda eram 8 horas da manhã, e ele estava fechado. Por isso decidi me disfarçar minha impaciência um pouco, ao fazer uma caminhada por aí. Ao voltar, o funcionário me avisou que eu tinha recebido um objeto. Corri ao meu quarto, e lá eu encontrei uma caixinha sobre a mesa. As iniciais agora diziam C e L. Quando abri a caixa, eu vi o retrato, fios de cabelo e 2 folhas de papel escritas por ela, a qual basicamente me contou toda a história de sua vida até então. Dizia que tinha me visto pela primeira vez em um baile e se apaixonou-se por mim lá. Mesmo sem ter nunca falado comigo, seguiu-me não apenas com os olhos, mas também com a alma. E em todo lugar que ia, almejava minha presença. Que me amava, mesmo antes de eu saber. Ela nunca fora contada, mas quando o médico foi a visitar e sua mãe chorava muito, ela percebeu que seu diagnóstico tinha tido algo profundamente errado. A verdade é,
com base na ciência, a morte havia condenado. E este era o segredo de sua estranha reserva, de seus comportamentos, a razão por que ela fugia de mim, porque se ocultava, porque ainda na véspera dizia que tinha se oposto ao sacrifício de nunca ser amada por mim. Ela não queria deixar-me na dor. E assim continuou, dizendo sobre os esforços de sua mãe para consagrar-se exclusivamente à filha. Narrou sua ida para Andaraí, onde ela e a mãe passaram um mês, e ela conseguiu recuperar suas forças. Disse que se julgaria boa se não fosse a sentença fatal que pesava sobre ela. Foi nessas idas e vindas que ela me encontrou naquele ônibus, e sentiu muita emoção em poder sentar-se ao meu lado pela primeira vez, de apertar minha mão, mas depois o arrependimento a alcançou. Ela disse naquela sua carta: E eu perturbar a tua felicidade, condenar-te a um amor infeliz e obrigar-te a associar a tua vida à existência triste, que talvez não te pudesse dar senão os tormentos de seu longo martírio. Percebeu, porém, ao me ver aquele dia no baile depois de tantos dias, que eu estava abatido, que procurava por um ser invisível. Entendeu que eu a amava. E aí ela se aproximou e cochichou no meu ouvido para que eu não me esquecesse dela. Foi por isso que se sentiu tão chateada no teatro, quando eu a acusei de estar apenas brincando comigo. Por isso que ela escreveu aquela carta, pois eu havia a má julgado. No fim daquela carta, dizia que sua mãe iria levá-la para viajar à Europa, com a esperança de dá-la mais alguns dias de vida, e que me amava e que agora o mal estava feito. Disse que eu deveria me decidir, que eu devia fazer uma escolha, voltar para aquela minha vida sozinho ou amá-la, compartilhando o resto de sua experiência de vida, mesmo que curta e sofrida. Tinha ido para Petrópolis, se colocando a uma distância de um dia de mim. Se eu quisesse passar meu tempo com ela, eu deveria alcançá-la. Ela disse que entenderia qualquer que fosse a minha decisão, e terminou a carta apenas dizendo: Adeus para sempre, ou até amanhã. Eu, no entanto, já tinha tomado essa decisão há muito tempo. Meu único objetivo era chegar a Carlota o mais rápido possível. Mal havia terminado de ler, só havia uma coisa na minha cabeça: me encontrar com ela e me ajoelhar, levá-la até o fim dos mares para que tivéssemos um canto de felicidade. Mesmo com aquele prazo de 24 horas a fim de achá-la, eu não queria esperar nem um segundo. Passei pelo empregado e perguntei qual era a barca que sairia mais cedo naquele dia, e ele me disse que ela partiria ao meio-dia. Eu tinha pressa, mas não estava com meu próprio cavalo. Até que achei um desconhecido com o seu e ofereci-lhe muito dinheiro para comprar o animal do mesmo jeito que ele se encontrava. Isso porque, minha prima, havia dinheiro para pagar o cavalo, mas para o amor não há custos. A viagem foi quase delirante. Esforcei do cavalo o máximo que eu pude. A criatura, rápida e sagaz, corria, passava por obstáculos. O chão parecia desaparecer-se sobre ela. Mas ela ainda era um ser vivo. Quando eu cheguei à praia, a pobre criatura sucumbiu. Mas mesmo assim, me atrasara de novo. A barca já sumia no horizonte. Havia perdido a chance de ir rápido nela, mas sabia que sempre há outro jeito. Eu avistei um pescador e lá estava a minha resposta. Eu estava pondo-se a sair do mar, cansado de uma manhã de trabalho. Conversei com ele e percebi que ele não aceitaria pouca coisa. Mas como já falei, o amor é diferente. Foi difícil, mas barganhei com ele que pagaria um mês de 31 dias de seu salário, apenas para que ele faça aquela viagem até o porto. Antes de me partir, mantive a certeza de enterrar o pobre cavalo, que foi até seu próprio limite natural, a fim de ajudar em meu objetivo. Peguei uma pá que estava por ali mesmo e dei à criatura seu local de descanso final. Lá estava eu, numa canoa com um pescador rumo a Carlota. Por muitos momentos nessa embarcação eu questionei minha sanidade. Poxa, eu tinha 24 horas, eu podia muito bem ter feito algo diferente. Talvez esperar outra barca? E mesmo que eu chegasse naquela noite, ainda poderia vê-la apenas de manhã. Isso, meu amigo, foi o preço do apressado. Quando dei por mim já era manhã, o pescador sem o remo, pois o largou quando dormia. Eu já havia perdido minhas esperanças. Carlota pensaria que eu havia abandonado, mas aí o pescador desceu e puxou a canoa ao nado.
até chegarmos em uma pequena ilha na encosta. Na ilha, ele voltou com um homem que nos ajudaria. Com alguns remos, valorizei a responsabilidade do pescador, que lutava naquela situação. Tínhamos duas forças no controle e chegaríamos muito mais rápido. Foi então que nos aproximamos da cidade. Meu plano era pegar a primeira embarcação principal que achasse e seria a que Carlota provavelmente teria escolhido. Porém, naquele momento, aparecia uma embarcação ao horizonte, e nela eu a vi, e ela também me viu. Foi instantâneo. Ela quase se lançava da barca, tinha esperanças. Até o horizonte se distanciava e eu a vi balançar aquele seu lenço, que tanta emoção carregava. Quando eu cheguei à cidade, ela já havia me mandado outra carta. A carta que ela me mandara antes de partir. Se passara um mês e eu contava cada segundo. Ela dizia que sabia que eu fui atrás dela e nunca se sentira tão amada quanto tinha se sentido naquele momento. Na carta não havia mensagem de adeus, porque ela sabia muito bem que eu não desistiria. E lá estava eu, em uma barca, rumo à Europa. Em cada ponto postal que eu passava, havia apenas a mesma mensagem deixada por ela. Sempre as mesmas palavras. Sei que tu me segues. Até logo. Depois eu a encontrei, cheia de esperança. Sua mãe com certeza não esperava minha determinação. Mas Carlota estava pálida. Eu percebia sua fraqueza. Fomos ainda a alguns lugares, mas foi numa tarde de sol que ela, terrivelmente doente, me pedira apenas uma coisa: que no momento que eu sentisse sua mão fria e seu coração parar, eu receberia sua alma nos lábios. E essa promessa eu a fiz, mas foi no mesmo instante. Então nos passamos por todos os lugares do mundo. Pouco a pouco, eu via sua cor, sua energia retornar. Viajamos para a Grécia, para a França, para a Itália e até a Alemanha. E lá falamos com o doutor alemão. Ele dissera que sua cura fora a jornada, que a deu a esperança de viver. Mas nós sabíamos que era também por outra coisa. Eu ainda me lembro do dia. Nos casamos em Florença, na igreja de Santa Maria Novella, e vivemos por muito tempo uma vida nômade, vivendo do amor e da arte. Quando voltamos ao Brasil, encontramos nosso retiro numa quebrada de montanha, com um belo riacho, pedras e sombra. Com o nosso caloroso estilo de vida, às vezes nos dedicamos a outras coisas. Ela com seu canteiro de flores e eu nos meus livros. Mas sempre que ela sente por mim, profetiza as mesmas palavras a quais começou nossa grande conexão. Por meio dessa carta, quero recordar-lhe, minha prima, que nada disso poderia ter acontecido, caso eu, naquele dia simples, não tivesse me atrasado por 5 minutos. Eu poderia estar em uma vida totalmente diferente em algum emprego triste, mas eu terminei aqui, com a felicidade de minha vida.